queria falar um pouquinho hoje sobre a questão de relacionamento, né? Como é que na cruz nós podemos encontrar a chave em Cristo Jesus para o nosso relacionamento? Primeiro, horizontal, né, com Deus, e a cruz também mostrando esse relacionamento vertical entre nós, os irmãos, e entre os homens. Quando eu falo aqui homens, pode ser também com o próximo, né? O nosso próximo. Acerta de Paulo, acerta não. Não tem acerto aqui no próximo. É no pró. É no pró, né? Tem certeza? 3 também. Então, a mensagem da cruz, nós não podemos dizer que a cruz foi delineada, ela foi feita de propósito para expressar esse relacionamento, né? Mas nós podemos pegar a imagem da cruz e usá-la, né, como essa figura de linguagem, onde nós temos ali na cruz Cristo, né, como centro, e ali ele na sua morte, ele faz a reconciliação. Primeiramente, nós sabemos que a reconciliação de Cristo é a reconciliação entre Deus e os homens, mas a Bíblia também faz que em Cristo Jesus todas as coisas foram reconciliadas também. Então eu creio, a Bíblia nos dá a entender isso, que houve também na morte de cruz uma reconciliação também, não somente entre Deus e os homens, mas também na morte da cruz nós temos reconciliação nossa para com os homens, para com o nosso próximo, seja ele quem for, e existe também uma reconciliação na cruz para nós que pertencemos à comunidade de Cristo. Eu queria basear essa questão de relacionamento em João, 1 João, dentro de 1 João 2, que fala sobre o mandamento do amor. Yeah, that's fine. Então, isso nos dá a entender uma coisa interessante aqui. Nós vamos ler o texto bíblico e nós vamos entender uma coisa interessante que nos diz João, que toda a base do nosso relacionamento um para com os outros depende da nossa base de relacionamento com Deus. Se eu não estou bem com Deus, eu não posso estar bem com o meu próximo ou com meus irmãos. Mas vamos ver aqui o que a narrativa bíblica nos diz acerca disso. Não é? João, 1 João, carta 2 em diante. Diz assim: meus filhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, preste atenção, aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e não está nele a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele, olha bem, nele tem-se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Contudo, vos escrevo um novo mandamento, que é verdadeiro, nele e em vós, porque as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz, aí que está o novo mandamento que ele está mostrando para a gente aqui, né? Depois nós vamos entrar em detalhes sobre esses versículos. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz,
e nele não há nenhum tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. E aí ele vai adiante. Mas o que você está dando para entender que João aqui, ele liga a questão da nossa natureza pecaminosa com a questão do relacionamento com Deus, né? Ele fala de três coisas aqui. Ele fala do nosso relacionamento, nossa natureza pecaminosa, como nós tratamos o pecado na nossa vida, como nós nos relacionamos com nós mesmos. Ele fala sobre o nosso relacionamento com Deus, que é importante. E depois ele fala sobre o nosso relacionamento com os irmãos, né? As três coisas estão aqui juntas, e todas as três coisas apontam para Cristo Jesus. Ele começa dizendo aqui o seguinte: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, né? Nós, como crente, pecamos ou não pecamos? Né? Porque nós dizemos que na cruz do Calvário, não é? Cristo levou sobre si o nosso pecado. Se ele levou o nosso pecado sobre si, será que ainda eu sou pecador, eu peco? Sim. Né? A Bíblia nos dá a entender o quê? Se vos escrevo, se porém alguém pecar, temos um advogado. Ele diz assim: olha, se o pecado acontecer na sua vida, for um acidente na sua vida, sabe de uma coisa, você tem um advogado para com Deus, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Agora, interessante, e não somente pelos nossos, mas também de todo mundo. É interessante a gente entender essa parte aqui, por quê? Porque algumas pessoas vão dizer para você: olha aqui, está vendo? Jesus morreu não só pelos nossos pecados, mas os pecados do mundo todo. Então, a morte de Cristo, na verdade, perdoou o pecado de toda a humanidade. Pronto, todo mundo agora foi perdoado. Aqui a Bíblia não fala? João não diz isso? Que ele não morreu somente pelos nossos pecados, mas morreu pelo pecado de todo mundo. Então, como é que fica aqui essa história? Se todo mundo Cristo morreu pelo pecado de todo mundo, então todos são salvos. Então, certo. Para que mais a gente pregar mais nada? Todo mundo vai ser salvo. Jesus morreu pelo pecado de todos. Então, como é que a gente resolve esse dilema aqui? Mas aqui, queridos, a gente não pode esquecer de um ponto. Na verdade, a expiação de Cristo, a redenção de Cristo foi, na verdade, para todo mundo. Ela é uma salvação aberta para todos. Mas somente, na verdade, participa da sua obra expiatória e recebe a salvação da sua alma, uma vez que o pecador, eu e você, não é? Aceitemos essa obra salvadora de Cristo. A cruz está aqui, não é? Cristo morreu por todos. Ele morreu por toda a humanidade, mas só tem acesso a essa glória, não é? Aqueles que aceitam a morte propiciatória do Senhor Jesus. É como se Deus estivesse falando aqui: olha aqui, o presente está aqui, né? Mas você tem que vir pegar. Então, a salvação é para todos, lógico. Tiago fala que Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Mas só realmente é participante dessa salvação aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor. Mas aqueles que o receberam, que João fala, esse lhe foi dado o poder de se tornar filho de Deus. Então é preciso essa recepção. Mas João, ele desvenda, se vão entender porque eu vou chegar aqui nessa questão desse relacionamento.
João desvenda esse caso logo aqui. Ele diz assim: nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz que eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. A gente diz assim: tudo bem, Cristo não morreu somente para nós, por nós crentes ou nós cristãos, ele morreu por todos, certo? Mas só anda na verdade, só o conhece aquele que guarda os seus mandamentos. Aquele que pratica a verdade. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei. E o quê? E me manifestarei a Ele. Então, não existe conhecimento de Cristo, não existe o conhecer Jesus sem o quê? O guardar os mandamentos. Se nós guardarmos os mandamentos. E esse guardar mandamento aqui não é tê-lo cravado, né, na tábua da nossa mente, mas é prática. Né? Eu estou dando aqui o curso alfa para o pessoal e quando nós chegamos naquela parte que Deus falou, 14,6, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ele fala assim, que a verdade tem que acontecer duas coisas com a verdade, certo? Ela tem que ser compreendida mas ela tem que ser também vivida. Se não for na escola desse. Mas tudo bem. A verdade tem que ser compreendida e ela tem que ser vivida. Não adianta somente eu compreender que Jesus morreu na cruz. Não adianta somente eu ter essa informação na minha mente, no meu raciocínio, mas Jesus morreu na cruz. Não adianta só compreender a verdade. A verdade precisa ser vivida. Né? Nós falamos sobre isso aqui no Alfa Cota. Então é isso que João está falando para nós. A verdade também precisa ser vivida em nossas vidas. Como é que eu vivo a verdade? Guardando os mandamentos do Senhor. Aí ele vai começar a mexer, né, com algo interessante que tem que acontecer em nós para que nós tenhamos esse relacionamento, não é? Ele seja um relacionamento de mão dupla entre Deus, ou até mão tripla, né? Entre Deus, Cristo e os homens. Ele começa a dizer algo interessante aqui. Amados, não vos escrevo, né, mandamento novo, mas um mandamento antigo. Qual é o mandamento antigo? Que desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Contudo vos escrevo um novo mandamento, que é verdadeiro, nele e em vós, porque as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aí ele vem. Aquele que ama a seu irmão, aquele que diz no 9, que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Por quê? O que é que Jesus falou? Ele pega um mandamento, ele pega todos os 10 mandamentos da lei, não é? Que foi dado a Moisés, e ele resume todo o mandamento em um. Esse um mandamento depende de todos os outros. Não matarás, né? Não furtarás, não dirás falso testemunho, não adorarás outros deuses, não cobiçarás a mulher do seu próximo. E aí ele faz a lista, né, dos 10 mandamentos. Qual é o grande mandamento de todos? O maior mandamento de todos? Amarás a teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Agora, é inculcado na nossa mente algo interessante. Que o próximo, às vezes, não são aqueles que eu tenho na igreja. Para a gente, próximo é aquele que está fora da igreja. Nós dizemos assim, não, os que estão na igreja, os que são da fé, são irmãos e irmãs. Próximo é aquele que está lá fora. E aí parece que nós criamos dois tipos de tratamento, né? Criamos um tratamento
para aqueles de dentro e um tratamento diferenciado para o de fora. Mas o próximo que Jesus está se referindo é aquele que está próximo mesmo. Tanto o de dentro como o de fora. Porque o amor é também um exercício nesse sentido. Se eu não amo aquele que está próximo, que eu tenho dentro da casa de Deus, eu posso amar aquele que está fora? Fica difícil. Não é? Então, quando eu amo a Deus sobre todas as coisas e eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu cumpro todos os mandamentos. Eu não mato. Porque se eu matar, eu vou tirar a vida de quem? Do próximo. Eu não furto, porque se eu furtar, eu vou tirar o bem de quem? Do próximo. Não é? Eu não vou dizer falsa testemunha, não é? Caluniar, porque se eu calunio, eu vou acabar com a vida de quem? Do próximo. Eu não vou idolatrar, né? Não vou adorar outros deuses, porque se eu adorar outros deuses, eu vou estar machucando a quem? A Deus, né? Então, João ele é chamado o profeta do amor, porque ele procura mostrar aqui para a igreja algo interessante, que o amor, não é? Então, quando você vê aqui Cristo, porque Cristo jamais iria à cruz do Calvário se ele não nos amasse. Então o amor, não é, que foi demonstrado na cruz do Calvário, ele é o ponto de unificação, né? É a cola, não é, que faz com que tudo, não é, permaneça no lugar certo. Se Cristo não é o centro, e se o amor não é o centro da minha vida, de todas as coisas, é difícil eu ter relacionamento com Deus, com os irmãos e com os homens, o próximo. Eu falei também que os irmãos também é o próximo, né? É o nosso próximo, deve ser nosso próximo também. Paulo, no capítulo 13 de Coríntios, ele fala o seguinte, que o amor não busca o seu próprio interesse. Tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Aí quando você diz, você vê Paulo falando isso, agora vê João dizendo assim, não é? No versículo 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então é impossível nós amarmos a Deus, é possível nós dizermos que estamos guardando o mandamento de Deus, se nós odiamos o nosso próximo e se odiamos os nossos irmãos, nossas irmãs. Eu só consigo amar, certo? Quando Cristo se torna o centro da minha vida. Eu, por mim mesmo, pelas minhas forças, eu posso fazer obra de caridade. Mas o amor, ele é superior a obras de caridade. A Bíblia fala que nós fomos criados em Efésios 2:8 para tais obras, para fazer o bem. Na verdade, o propósito de Deus, quando Ele criou a humanidade, quando Ele criou o homem, é para que o homem tivesse relacionamento. E nesse relacionamento, ele amasse o seu próximo. Não é? Ele se dasse ao seu próximo. E no relacionamento, a gente dá e recebe. Agora, é verdade que em todo relacionamento existem problemas. Não existe. No nosso relacionamento conjugal, no nosso relacionamento afetivo, no nosso relacionamento fraternal, com os irmãos, com as irmãs, não é? Nosso relacionamento familiar, não é? Aonde existe duas pessoas, geralmente procurando interagir com a outra, há uma grande possibilidade de problemas, de dificuldades, de tensões naquele relacionamento. Agora,
como é que eu venço? Como é que eu construo um relacionamento puro? Como é que eu vi, a gente diz assim, mitigar, né? Ou diminuir as chances de tensão no meu relacionamento? Porque as tensões vão existir, né? Sempre. Eu não conheço nenhum relacionamento onde não existem tensões, não existem problemas, né? Existem. Mas como é que eu consigo mitigar ou diminuir as tensões dentro do meu relacionamento? É quando eu estou gozando, né, desse relacionamento aqui entre eu e Cristo. Quando existe essa troca de intimidade, de conhecimento, quando Cristo ele passa a ser o centro da minha vida. Eu começo a ver as pessoas, o meu próximo, o meu irmão, a pessoa com quem eu estou me relacionando de forma diferente. Esse é todo o intuito dessa narrativa, desse texto aqui de João. Ele quer mostrar para nós, como cristãos, que não existe relacionamento que vai dar certo sem que antes nós passemos por uma mudança interior. Uma mudança radical. Porque, olha, nós como homens, nós temos a tendência ao orgulho, ao interesse, como é que não a ganância, né? Querer as coisas só para nós, não é? Nós somos às vezes arrogantes como homens, não é? Nós não damos o braço a torcer, nós achamos sempre que estamos certos. E relacionamento, para dar certo, ele nunca funciona se uma das partes não cede. E qual é a parte que vai ceder? É aquela parte que tem mais luz. É aquela parte que está em mais comunhão com Cristo. É aquela parte que entendeu os mandamentos do Senhor e entendeu que o amor é o centro de todas as coisas. Que não é acerca somente da minha pessoa, não é só o meu ego, não só é o meu eu, não é? Mas quando nós estamos no relacionamento, tem que existir o dar e tem que existir também o receber. Às vezes deixando nossos interesses de lado e visando os interesses das outras pessoas. Mas lógico, isso é muito fácil falando. Mas no relacionamento também existe algo chamado o jogo de tênis, né? Para você jogar tênis com alguém, você tem que dar a bola e tem que esperar receber de volta. Não existe uma partida de tênis onde só você faz o saque, né? Pega a bolinha e vai sacando. Pega a bolinha e vai sacando. Aquilo se torna tedioso, né? No jogo de tênis você saca, mas espera que o parceiro de lá, né, responda. E aí o jogo se começa com a troca de dar, de receber. Receber e dar. Então, no relacionamento também, ele precisa dessa comunicação, desse interagir entre as pessoas, né? Entre as duas partes. João nos faz ainda outra pergunta, que mexe com a essência da nossa fé. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Não existe relacionamento com o próximo, a não ser que nós sejamos primeiramente transformados pela palavra de Deus e tenhamos Cristo como centro de todas as coisas das nossas vidas. João faz outra pergunta para nós. Se você não ama a seu irmão que você vê, como você pode amar a Deus que você nunca viu? Como? Se você não consegue amar aquele a quem você vê todo dia, não é? Como é que você vai amar a Deus que você nunca viu, apesar de você querer que Ele existe? Você sente, você tem esse relacionamento com Ele, mas você nunca viu. Ele continua dizendo assim, no 3:22. Desculpa, 23. Ora, o seu mandamento é este:
creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Aquele que guarda os seus mandamentos em Deus e Deus nele, e nisto aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. No 16, vocês conhecem João 3,16? João, o Evangelho de João 3,16. Todo mundo conhece, né? Nas igrejas. É fácil citar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é? Esse é o versículo que quase todo crente sabe de cor, João 3,16. Mas você sabe, 1 João 3,16, o que diz? Esse é um versículo que todos nós também deveríamos saber de cor e salteado. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Alguém poderia dizer que é coincidência, né? Mas eu acho que Deus tem um propósito, né? 1 João 3,16, João 3,16. Nós vemos que ali Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos. Mas João 16 já diz outra coisa também, que nisso conhecemos o amor de Cristo. Aquele Cristo que morreu na cruz do Calvário por todos nós, né? E ali conhecemos o amor de Cristo, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É a consequência do amor de Deus. O amor de Deus, quando Ele toma conta do nosso coração, não é? Quando nós estamos em Cristo, Ele lança fora todo medo e lança fora, sobretudo, todo o nosso selfishness, egoísmo. Ele lança fora todo o nosso egoísmo. Porque nenhum relacionamento, queridos, pode ir para frente se nós buscamos somente o nosso próprio interesse. Relacionamento quer dizer que nós buscamos o interesse um dos outros. E é interessante esse João 3,16, né? Será que nós estamos dispostos a dar a vida, ou a nossa vida, para os nossos irmãos? Então, é quando Cristo é o centro da minha vida, é o centro de todas as coisas. E quando eu olho para a cruz do Calvário, quando eu entendo o amor de Cristo, é que eu sou capaz de desenvolver um relacionamento maravilhoso com Deus, com o meu próximo e com meus irmãos. Eu não posso jamais ter relacionamento com Deus se eu não guardo os seus mandamentos. Eu não posso jamais dizer que guardo os mandamentos e não ter um bom relacionamento com meus irmãos e com o meu próximo. Quando digo assim, nós temos um bom relacionamento, não é? Amarmos nossos irmãos, isso é independente do que os nossos irmãos nos façam. É aí onde o amor é provado, não é? Porque amar quem nos ama não é fácil. É muito fácil, não é? Amar quem está sempre puxando o seu saco, né? nesse sentido, né? Dizendo para você que você é lindo, que você é maravilhoso, que você é a pessoa melhor que existe. Aí é fácil você amar essa pessoa. Mas amar quem às vezes está lhe criticando, né? Às vezes está falando mal de você, aquela pessoa que não lhe quer o bem. Então, Jesus fala para nós orarmos para os nossos inimigos, né? Então, a gente pode amar sim os nossos inimigos. A gente pode amar até mesmo aquela pessoa que nos quer o pior mal. Mas só existe uma maneira de nós conseguirmos esse aperfeiçoamento do nosso amor, né? É quando nós estamos centrados na pessoa de Cristo,
quando nós estamos centrados na cruz do Calvário e quando Cristo é tudo em nós. Porque humanamente falando, não. Humanamente falando, nós queremos o pior para aqueles que nos querem mal, não é? Você vai dizer para um cara que ele quer mal, que você sabe que está falando mal de você, né? vai dizer de manhã, oh Deus abençoa fulano. Não. A nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza humana, é por isso que João, as coisas que ele está falando aqui tem raiz umas nas outras. A nossa natureza pecaminosa, né, que quer sempre fazer o mal, sempre escolhe o pecado, fazer aquilo que não deve, ela não consegue lidar com a situação. Mas somente quando o amor de Deus é aperfeiçoado em nós, que nós conseguimos ver o nosso inimigo com os olhos de Deus. Não quer dizer que necessariamente, não é? Você precisa ser amigo do seu inimigo, amigo íntimo do seu inimigo. Não quer dizer que necessariamente você precisa ser amigo íntimo daquele que te quer mal. Mas o que necessariamente nós podemos fazer, na verdade, é não querer maldição sobre a vida deles. É abençoá-los. Porque quem odeia, odeia porque não conhece o amor de Deus. É isso que a Bíblia fala. Certo? Aquele que odeia não tem Cristo vivendo nele. Não está aqui? Está bem claro aqui, está dizendo para a gente. Aquele que diz que está nele e também deve andar como ele andou. Amado, no 8, né? Contudo vos escrevo um novo mandamento, que é verdadeiro nele. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. É isso que a Bíblia fala. É isso que a Bíblia fala. Então, quem não ama, quem não consegue perdoar, né? quem odeia, é porque ainda o seu coração está em trevas. Essa é a realidade. E precisa se sair daquelas trevas. Não é? Eu não quero dizer que nenhum de nós aqui seja perfeito. E que a gente não tenha nossas fraquezas na vida quando alguém nos faz mal. Né? Tem momentos que uma pessoa pode me fazer mal e eu posso naquele momento mirar mesmo. Puxa, por que me fez isso? Eu não queria. Por quê? Mas tem que chegar um ponto da minha vida que eu tenho que refletir. Né? E tenho que pensar, não, peraí, eu não estou nas trevas, eu estou na luz agora. Não é mais o velho Jorge, é o novo Jorge, criado segundo a imagem de Cristo. Então, não pode ter mais esse tipo de comportamento na minha vida. Então, Senhor, abençoa fulano. Eu não quero o mal dele. Gente, queridos, é aqui que nós vemos o divisor de águas, né? Onde nós dividimos direitinho aqueles que entenderam quem Deus é e aqueles que ainda não entenderam. É a base do que João quer mexer aqui. Eu não posso odiar o meu próximo. Eu não posso querer mal ao meu próximo e ao mesmo tempo dizer que eu sou a luz. É impossível. Por que eu estou dizendo? Porque a Bíblia, João está dizendo, a Bíblia, a palavra de Deus está dizendo tudo. É aqui aonde o mundo nos conhece. Não é isso que Jesus fala? Que nos conhecerão se nos amarmos uns aos outros. Aí o mundo vai nos conhecer? Então, não existe relacionamento saudável com os homens, né, com o seu próximo, com seus irmãos, sem que Cristo não seja o centro das nossas vidas. Sem que a cruz do Calvário faça sentido em nossas vidas. Eu coloquei a imagem da cruz aqui para ilustrar esse relacionamento, mas sem que a gente entende que a cruz é o ponto de sacrifício, né? O ponto de redenção. Então não existe relacionamento com Deus, com Cristo, com o próximo, com Deus, sem que Cristo seja o centro de todas as coisas das nossas vidas. Então, oxalá, ou queira Deus,
que Ele nos tire, né, das trevas e naquela escuridão das nossas almas, aonde nós queremos mal ao nosso próximo, se assim for, ao nosso irmão, Deus ilumine e que ali a gente possa ver a luz de Cristo brotar em nossos corações. Deus abençoe. Amém.